Fala galera, beleza? Hoje vamos falar de um assunto aqui que eu acho que talvez muita gente deve estar se perguntando, pô, nunca falou do Raul? É, cara, Raul Seixas. Ele simplesmente. Vamos falar sobre curiosidades. E já vou começar falando da primeira, cara. Simplesmente ele é considerado o pai do rock. Foi o cara que surgiu com toda aquela vibe do que representa o rock. Ok, teve Jovem Guarda antes e tudo, né? Que tinha aquele lance relacionado com o Beatles, com a fase Iê, Iê, Iê. Mas o Raul, ele teve mais aquela cara mesmo, aquela personificação do que é o rock, do que é um rockstar. E, cara, sem dúvida, bicho, isso aí não tem discussão. Essa é a curiosidade número um. Não vamos listar, não, vamos falar sobre vários aqui, vamos conversando sobre isso, né, beleza? Ok. Bom, uma outra curiosidade sobre ele, cara. Em 1973, ele lançou um disco, né, as 24 maiores canções do rock, né? Só que ele não foi acreditado no disco, ele foi acreditado como produtor. É, por que isso daí, né? Ele produziu esse disco pela mesma gravadora dele, né? Só que para não atrapalhar a divulgação do Krieg Rabandolo, né, que é o primeiro disco dele, ele resolveu não colocar. Apenas depois que ele estourou, aí reeditaram, né, o álbum e colocaram o nome dele, incluíram o nome dele, né, no casting lá, né. Outra curiosidade dele, cara, você sabia que ele quase foi escritor? A princípio ele gostaria de ser escritor. Apesar dele já ouvir bastante rock, né, mas na infância dele, né, na adolescência, ele gostava muito de literatura, ele lia bastante, ele gostaria, ele tinha um desejo de ser igual o Jorge Amado, né, que eu sou conterrâneo baiano, né. Mas assim, seria interessante também, né? Por quê? Muita gente associa que o grande, assim, a grande influência dele, né, foi o Paulo Coelho, né, na composição de letras e tal, das letras mais famosas. Mas não, cara, ajudou e tudo, um ajudou o outro, contribuiu. Só que uma vez até eu li uma reportagem que fala: Raul Seixas sem Paulo Coelho teria sido Raul Seixas. Agora, Paulo Coelho sem Raul Seixas, não. Raul Seixas ajudou a divulgar, a mandar aquele nome lá, né, do Paulo Coelho e tudo, né? Então, assim, tipo, as letras dele tem qualidade? Tem, com certeza. Só que o Raul também sabe compor, cara. Isso daí não tem a dúvida, pode ter certeza. Outra curiosidade, cara. Ele repetiu 5 vezes a sexta série. Ou segunda série do ginásio, né? Como diziam antigamente, né? Porque ele era muito inteligente, ele gostava muito de ler. Só que ele não gostava da escola, ele odiava a escola. Ele falava que tudo que ele aprendia estava nos livros e nas ruas. Na escola não ensinava nada que interessasse a ele, né? Mas, felizmente, isso daí não ajudou, não interrompeu em nada, né? Quando ele já estava assim, prestes a se casar, né, cara? Decidiu, né, que, pô, tem que ter uma profissão, né, alguma coisa, né? E nesse meio tempo, em 6 meses, ele terminou o segundo grau e ele passou nas faculdades de Direito, Filosofia e Psicologia. Não é qualquer um, né, cara? Por aí você tira a inteligência dele, né? Bom, e outra coisa também, cara, outra questão assim, isso não é uma curiosidade, né, assim, em si, mas é mais uma questão de influência, cara. Toda vez que eu me pego assim, falando, né? Eu sou muito fã dos anos 80, né, cara? De uma maneira geral, do rock dos anos 80, né? Que foi aquele embrião, assim, que ajudou a divulgar e catapultar, né, cara, o rock aqui no Brasil, né? Antes a gente já tinha, obviamente, né, o próprio Raul, os Mutantes, só que ainda era uma coisa assim, vamos falar assim, era muito preconceito, né, cara, com relação a esse tipo de som, essas músicas, então essas bandas sofreram bastante, né? E assim, né, nos anos 80 que foi com aquele fim da ditadura, né, que deu aquela explosão no rock, falar tudo que tinha a falar, a galera que tinha influência, né, de, de outros artistas, né, cara, que também tinha aquela questão de protesto e tal, mas ele foi muito marcado isso aí e com uma ampla variedade de sons, né, de new wave, punk e tal. E a década de 90 ela foi marcada, né, cara, como já estava consolidada aquela questão. Os anos 90 teve uma grande coisa assim que foi a MTV, né, cara, que ajudou a divulgar bastante clipes, né, clipes de música de bandas assim não tão conhecidas. Então foi bem vasto, né? E uma característica muito presente nas bandas da década de 90, a mistura de sons. Chico Science com Maracatu,
com os ritmos nordestinos. Mundo Livre S.A., Raimundos, cara, que misturava forró, punk rock e toda aquela parafernália. Pato Fu, que era uma referência direta dos Mutantes, né, cara? Inclusive em termos de formação dos dois primeiros discos, né? Era muito parecido, né, cara? E até a sonoridade também. Mas essas bandas, assim, que essa mistura de rock com ritmos nordestinos, cara, isso daí era uma referência, cara. Olha da onde que saiu aquilo lá. Raul. Pô, desde Let Me Sing, cara, de 1972, com aquela outra mesmo, também Mosca na Sopa, que tinha uma coisa de candomblé, cara, com rock. Cara, aquilo ali, meu, você imagina, cara, hoje, obviamente, a gente já acostumou com o som, mas eu acho até que na década de 90, tanto que quando essas bandas explodiram, foi uma questão de, é uma novidade, né, assim, né, como se fosse uma coisa nova. Mas você imagina o espanto que não foi na década de 70 ele surgiu com aquele tipo de som. Tanto é que num festival, cara, que ele apresentou Let Me Sing, ele chegou a ser vaiado, né, cara, porque pô, o povo não entendeu aquilo ali. Como que você faz um negócio desse que é totalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E é isso aí, galera. Outra curiosidade também, quando ele tinha um House dos Panteras, eles foram pro Rio de Janeiro, eles chegaram meio que passar uma certa dificuldade financeira, né? Porque pô, foi para tentar a vida e tudo mais, né, cara? E aí acabou a coisa não dando muito certo no começo, mas logo depois ele se estabeleceu como produtor. E esse daqui, com certeza, tipo, quem é fã do Raul vai saber. Mas o grande hit, né, do Gerry Adriano, Doce Doce Amor, é a composição do Raul, que era produtor no estúdio, na gravadora do Gerry Adriano, né? E é isso aí, galera. Deixa aqui nos comentários alguma curiosidade a mais, assim, que você sabe sobre Raul, o que você pensa sobre esse grande artista brasileiro. E é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.